Finalmente, essa série que é o nosso xodozinho tá de volta com a sua segunda temporada. Se você não conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos esse ano aqui no YouTube. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre a segunda temporada de Com Carinho Kit, que, como vocês já com certeza sabem, é uma série derivada do universo de Para Todos os Garotos que Já Amei. A gente teve a primeira temporada há algum tempo e a gente entendeu as dinâmicas dessa série, né? A gente acompanha nessa série a Kitty, ou Kitty, que é a irmã mais nova da Lara Jean, lá dos filmes de Para Todos os Garotos que Já Amei, e ela vai estudar fora do país, ela vai estudar na Coreia do Sul, porque ela quer se reconectar com as raízes da sua família, com a história da sua mãe. E eu acho muito interessante essa ideia, porque a Kitty tem duas irmãs mais velhas, né? A Margot e a Lara Jean, mas a Kitty foi a irmã que conviveu menos com a mãe. A mãe faleceu quando ela tinha 3 anos de idade, então as irmãs mais velhas se lembram mais da mãe. E a Kitty não. Por esse motivo faz total sentido ela querer se reaproximar, né, da história da sua mãe e da história da família dela e de uma parte da história que ela não conhece, que ela não viveu. Então, na primeira temporada, ela mudou então para estudar numa escola chamada Kiss, uma escola muito importante, muito renomada. Ela ganhou uma bolsa de estudos de 1 ano. No final da primeira temporada, ela meio que foi expulsa, mas deu certo, ela conseguiu voltar, obviamente, porque senão não ia ter série, né? E quem ajudou ela a voltar foi a Yuri, que é uma outra personagem com a qual a Kitty se relacionou bastante, da qual a Kitty se aproximou muito, né? E que trouxe pra gente o que eu acho que é um dos plot twists mais legais da primeira temporada, que é a descoberta da bissexualidade da Kitty, né? Então ela muda pra Coreia namorando o Dae. Ela chega na Coreia, ela descobre que de repente eles não fazem muito sentido juntos, ela descobre outras coisas sobre ele que ela não sabia, mesmo estando num relacionamento à distância com ele há tanto tempo, né? E aí as coisas meio que vão por água abaixo entre eles. E aí a Kitty descobre e percebe que ela tá desenvolvendo sentimentos pela Yuri. Mas também uma outra opção romântica, amorosa pra Kitty que aparece na primeira temporada é o Min-Woo, que é colega de quarto ali do Dae, os dois são muito amigos, então tem essa questão, né, um pouco complicado, como assim o Min-Woo de repente tá se interessando pela ex do melhor amigo dele. Mas os dois têm uma narrativa na primeira temporada que é meio que enemies to lovers, né? Os dois não se dão bem, eles implicam um com o outro, mas isso fez também com que boa parte das pessoas shippasse a Kitty com o Min-Woo. Então eu acho que a primeira temporada ela dividiu muito, né? Muita gente shippava Kitty e Min-Woo e muita gente shippava Kitty e Yuri. Eu gosto dessas duas opções. Eu falei pra vocês no vídeo lá da primeira temporada que o Dae, pra mim, faltava um molho nele, não tinha muito tempero nele, não achava que ele combinava muito com a Kitty, mas que, então, eu tinha gostado muito dessas duas opções, da Yuri e do Min-Woo. Mas o meu coração é do Min-Woo, pra mim é o que faz mais sentido com a Kitty, então a minha torcida pra essa temporada já era pra ele. Só que eu acho que essa segunda temporada, ela divide muito bem até o tempo que ela vai usar pra desenvolver a Kitty e a Yuri e o tempo que ela vai usar pra desenvolver a Kitty e o Min-Woo. Eu acho que os 4 primeiros episódios, eles giram muito ao redor da Kitty e da Yuri, mas ali na metade da temporada, a gente tem uma reviravolta nos acontecimentos e as coisas mudam de figura, né? Então eu acho que a segunda metade da temporada foca muito mais na Kitty e no Min-Woo, apesar de que, na minha visão, eu acho que a série consegue desde o começo desenvolver muito a amizade tanto da Kitty com a Yuri quanto da Kitty com o Min-Woo. Pra mim, estão ali desde o começo, né? Pra além dela ter sentimentos, de repente, tanto pela Yuri quanto depois também ela percebe pelo Min-Woo, ela é amiga dos dois, né? Eles têm uma boa relação e essas relações são fortalecidas. Mas eu sinto que quando a gente chega na metade da temporada, a metade da temporada é marcada por um dos melhores episódios, que é o episódio em que eles vão na cabana, na casa ali do pai do Min-Woo, passar o feriado e eles ficam presos numa nevasca, né? Então as coisas começam a sair do controle ali. Tem vários acontecimentos nesse episódio. E é o episódio em que todo mundo descobre, então, que a Kitty tem sentimentos pela Yuri e descobre também que no episódio anterior a Kitty e a Yuri tinham se beijado pela primeira vez, né? O beijo aconteceu. Na minha visão, a partir desse episódio, a série não desenvolve mais tanto a Kitty e a Yuri, foca muito mais só na Kitty e no Min-Woo. E eu sei que isso vai deixar uma boa parte das pessoas que assistem essa série, né, desse fandom, chateado, porque eu sei que as sáficas estavam torcendo muito pra Yuri e pra Kitty, mas eu preciso confessar pra vocês que eu estava nervosa, achando que, de repente, talvez a série não fosse dar atenção pra relação da Kitty com o Min-Woo, mas desde o começo, a amizade deles tá ali se fortalecendo, né? Mas romanticamente falando, eu acho que o episódio 4/5 pra frente, as coisas são retomadas.
até porque no episódio 4 a gente tem uma cena que é uma clara referência a Para Todos os Garotos que Já Amei, que é a cena da jacuzzi. A Kitty tá super chateada porque deu toda a confusão, né, das pessoas lerem a carta que ela escreveu falando dos sentimentos dela pela Yuri, e aí causou uma situação. A Juliana descobriu do beijo das duas e em teoria, né, em teoria não, na prática, a Yuri meio que traiu a Juliana ali dando aquele beijo na Kitty e não tinha contado a verdade pra sua namorada. Então foi toda uma situação, a Kitty tá muito, muito triste, muito chateada, e ela vai pra jacuzzi, e o Minhu vai atrás dela e entra com ela de roupa e tudo na jacuzzi. E se isso não foi uma referência à cena da jacuzzi de Para Todos os Garotos que Já Amei, eu tô maluca. E eu não acho que eu tô maluca, eu acho que realmente foi uma referência. Fora também a outra grande referência, que é o fato do Minhu chamar a Kitty de Covey, que é o sobrenome dela, né, durante a série toda, e esse também ser o jeito que o Peter chama a Lara Jean em Para Todos os Garotos que Já Amei. Então eu acho que tem esses easter eggs, essas referências, esses detalhes que sempre me levaram a acreditar que então o endgame da Kitty seria o Minhu. Vai ser o Minhu? A gente não sabe, né? A gente não sabe porque essa temporada, em relação aos dois, acabou muito em aberto. Mas a gente vai falar sobre o final daqui a pouco. Antes, eu queria falar também sobre a participação do Peter em Com Carinho Kitty. Eu gostei muito, eu achei tudinho. Eu acho que o Noah Centineo, que interpreta esse personagem, tem um carinho muito grande por essa história. Ele já tinha aparecido na premiere da primeira temporada pra dar o apoio dele também, né? Pra esse elenco, pra essa nova história. E aí no trailer de Com Carinho Kitty, a gente já tinha visto que o Peter Kavinsky apareceria em Com Carinho Kitty. Então ele aparece porque ele faz uma viagem ali pra Coreia por conta do time dele de lacrosse da faculdade. E aí ele encontra, obviamente, a Kitty e os dois têm alguns momentos bonitinhos que não fazem muita diferença, eu diria, no caminhar da série, né, no ritmo da série, mas que com certeza são momentos que enchem o coração de quem gostou desses filmes, de quem é fã desse universo todo, né? Enchem o coração dessas pessoas de carinho e de, sabe assim, deixa o nosso coração quentinho. Então eu gostei muito. A gente também tem participações da Margot na série, né, que é a irmã mais velha da Kitty, da Lara Jean. Mas agora eu preciso da participação da Lara Jean numa próxima temporada. Eu preciso da série renovada pra terceira temporada e da Lara Jean aparecendo nessa próxima possível temporada. Eu preciso disso. Mas assim, acho que também vale a gente dizer logo de cara que Com Carinho Kitty é uma série que me conquistou aos poucos. Eu lembro de falar no meu vídeo da primeira temporada aqui pra vocês no YouTube que eu não tava sentindo que ia funcionar pra mim no começo da série, nos primeiros episódios, mas que da metade pra frente a coisa mudou de figura e eu acho que isso se mantém, assim. Essa segunda temporada pra mim foi muito, muito, muito gostosa de assistir. Eu não acho que é uma série perfeita, sem defeitos, obra-prima, não é nem isso, mas é uma série que quando eu dei play, a Netflix me mandou os episódios com antecedência pra assistir, e eu dei play e eu emendei um atrás do outro, eu não conseguia parar. E eu tava vendo, porque eu precisava ver logo pra adiantar minha vida em questão de trabalho mesmo, né, pra poder falar dessa série logo com vocês, mas porque eu queria assistir essa série, porque me fazia feliz assistir essa série. Então, apesar de alguns furos de roteiro, de algumas conveniências que a série tem, né, que a dinâmica da série traz, inclusive dessa vez eu acho que a gente tem menos disso do que a gente tinha na primeira temporada, apesar de tudo isso, é uma série que me causa alegria, que me traz conforto. Então, eu gostei muito, muito, muito da temporada. Tenho várias outras coisas pra conversar com vocês sobre essa série. Meu Deus, eu não sei nem como organizar os meus pensamentos. Tá, vamos por partes. Eu falei então, mencionei brevemente, né, a traição da Yuri em relação a Juliana, né, porque ela beijou a Kitty no final do terceiro episódio dessa temporada. E eu achei bad vibe a Yuri ter beijado a Kitty. Achei realmente que foi bad vibe, porque ela estava num relacionamento com a Juliana, né? E eu acho que, mas pior do que isso, eu acho que o beijo não foi nem o pior, porque, obviamente, muita gente estava torcendo pra esse beijo acontecer, muita gente queria que as duas tivessem ali um momento, e elas têm, né? E claramente já tinha ali um clima rolando entre elas. Óbvio, a traição não foi legal, né? A gente preferia que tivesse acontecido, de repente, sem a traição, mas eu fiquei bastante chateada, acima de tudo, com a forma como a Yuri lidou com a Kitty depois desse beijo, né? Porque depois todo mundo descobre sobre o beijo. Primeiro que, depois que o beijo acontece, a Kitty quer conversar com a Yuri e ela fica tipo assim, ai não, agora não, porque senão as pessoas vão descobrir, porque senão a Juliana vai ver, e não quero falar sobre isso. E depois que as pessoas descobrem, a Yuri dá um perdido ali na Kitty, né? A Kitty fica tentando conversar com ela e é constantemente ignorada como se ela tivesse feito alguma coisa errada, sendo que ela não fez nada errado. E eu achei muita sacanagem porque a Yuri sabe que a Kitty recentemente se descobriu bissexual. A Kitty falou pra ela com todas as letras. Então a Yuri sabe que essa é a primeira experiência que a Kitty tá tendo com uma menina, né? É o primeiro beijo que ela deu numa menina. Então,
Como é que você, dizendo que é amiga da pessoa, deixa a pessoa nessa situação, né? Mesmo se a Yuri não quisesse mais nada com a Kitty ou tivesse focada em reconquistar a Juliana, que é o que ela tava, eu acho que o mínimo que ela deveria ter feito era dar um suportezinho ali pra Kitty nesse momento tão delicado. Então, eu acho até que talvez essa decisão de roteiro possa ter acontecido pra pavimentar o caminho ainda mais em direção ao Minho e, de repente, tirar, né, a Yuri como uma opção romântica pra Kitty. Eu acho que é isso que que a segunda metade da temporada se propõe a fazer. Que a gente tem, então, a Yuri tentando reconquistar a Juliana, mas não consegue exatamente, né? Porque no final da temporada a gente vê que a Juliana tá de trelelê com a Pravina, que é a menina que a Kitty saiu algumas vezes e acabou que não aconteceu nada entre elas, porque ela tava muito focada sempre o tempo todo na Yuri, né? Mas, de repente, a Juliana e a Pravina agora vão ser um casal a partir de agora, na próxima temporada. Não sei o que é que vocês acham, digam aí pra mim. Uma outra história paralela que a gente tem nessa temporada é a do Ke, ou Kill, né? Não sei como é que vocês preferem pronunciar o nome dele. Eu adoro esse personagem, eu acho que ele é um dos personagens mais legais. Ele é o melhor amigo da Kitty, né? Ao longo da série. E aí a gente sabe que na primeira temporada ele teve um rolo, né? Ele teve um relacionamento ali, uma história amorosa. Mas pra segunda temporada ele tem uma outra história com outro cara que é concorrente dele ali no atletismo, né? Na corrida, que é o Jin. Eu acho que a história dos dois começa muito do nada, porque, tipo assim, do nada aparece esse garoto, que é ali um arqui-inimigo do Kill na corrida, e ele joga sujo com ele, conquista ele, os dois, né, dormem juntos e tal, e aí ele faz o Kill perder a prova, né? Mas o karma dá conta de tudo e ele acaba se machucando, não que eu desejasse isso pra ele, porque, nossa, me doeu o momento em que ele vira o pé, quando os dois estão ali no encontro, no dia anterior ao dia da corrida lá, da competição que eles iam participar de corrida. Mas quem acaba competindo é o Kill. E apesar disso tudo, eu gosto dos dois enquanto casal, acho que faz sentido, gostei das dinâmicas, ri muito em alguns momentos quando o Kill tava tentando esconder que o Jin tava ali com eles, por exemplo, no episódio 4, né, na casa da família do Minho, do pai do Minho. E espero ver mais dos dois numa próxima temporada, acho que pode ser interessante. E aí, atrelado a todas essas coisas, né, a gente também não pode esquecer que a Kitty tá na Coreia pra tentar se conectar com a história da sua mãe, pra descobrir mais informações da sua mãe. E eu acho que ela se esforça ainda mais dessa vez pra fazer isso acontecer do que ela fez na primeira temporada. Eu gostei muito dela descobrindo que ela tem família na Coreia, descobrindo que existia uma rixa mesmo entre a avó dela e a irmã da avó que tá ali morando ali por perto, e ela vai, conhece essa tia-avó, conhece uma prima, descobre que a mãe se aproximou de um primo também quando tava ali estudando na Kiss, e que existia toda uma história familiar da qual ela não tinha ideia, da qual as irmãs dela também não sabiam. E eu gostei muito de ver a Kitty indo pra esse caminho, né? É até muito interessante porque ela descobre que a tia-avó dela ali, da Coreia, a prima, também tem um negócio de matchmakers, né? De cupidas, de juntar pessoas, de falar um pouco sobre a vida amorosa das pessoas. E a Kitty brinca o tempo todo que ela é uma matchmaker, que ela monta casais, forma casais. Então acho que ela se conecta também, de certa forma, com a tia-avó por conta disso. Em alguns momentos eu me emocionei no reencontro da avó dela com a irmã, né, com a tia-avó da Kitty. Eu chorei, assim, me arrancou algumas lágrimas, porque eu acho que esse fundinho da história... A gente sabe que é uma série adolescente, sobre dramas adolescentes, com adolescentes fazendo coisas de adolescente, ou seja, burrices, mas eu acho que essa história tem um fundinho muito, muito interessante de história familiar, de conexão familiar, de ascendência/descendência, né? E de trazer realmente um pouco de uma outra cultura, tanto pra gente aprender, quanto pra própria personagem se conectar com, né? Porque apesar dessa origem coreana, a Kitty é americana, norte-americana. Ela nasceu nos Estados Unidos, morou a vida inteira dela lá e agora ela tá tendo contato com essas origens, né? Agora ela tá começando a aprender um pouquinho de coreano. Então eu acho que esse fundinho também é muito, muito bonito, muito interessante pra história. Falando em família, o pai do Minho teve bastante destaque nessa temporada, né? Eu acho que pra mim, toda a história envolvendo o pai do Minho, que é um manager de cantores famosos ali da Coreia, é a parte mais nonsense da história, né? Acho que é a parte menos pé no chão dessa história. Em alguns momentos eu assistia e eu falava, cara,
Isso aqui é muito absurdo, né? Isso aqui estar acontecendo é muito absurdo, mas tudo bem, eu vou seguir esse baile e eu vou comprar essa história. Então o pai do Minho, ele decide passar um tempo ali, ele faz uma doação pra escola e por conta disso ele desenvolve um programa de artes, então ele dá algumas aulas, ele supervisiona algumas outras aulas ali no colégio, né, nessa temporada. E essas aulas envolvem justamente ou canto, que é o que alguns alunos fazem, ou gerenciamento artístico, que é o que o Minho e a Kitty e a Estela também fazem, né? Então a gente tem uma nova personagem nessa série, nessa segunda temporada, né, que é a Estela, que assim como a Kitty também é americana, ela é de Ohio, se eu não me engano, e ela se muda ali pra Kiss pra estudar, e ela, a gente descobre, né, ela construiu uma nova persona pra si. Ela tá escondendo um segredo, ela se aproxima do Minho, ela se aproxima de todo o pessoal, e a gente descobre então que ela foi humilhada pelo pai do Minho no reality show dele, e que ela tá atrás de vingança, e que o jeito dela de conseguir vingança é se aproximando do Minho, e é de repente conseguindo uma oportunidade ali pra... Primeiro ela, na verdade a intenção dela é acabar com a reputação da família do Minho, né? Ela quase revela pra todo mundo que o irmão dele engravidou uma dançarina. Mas ela meio que muda de ideia no meio do caminho e ela, na verdade, quer uma oportunidade para ser cantora e ela participa da competição. Ela quer participar, né, da competição que o pai do Minho tá organizando ali na escola e quem ganhar essa competição vai assinar um contrato e vai entrar em turnê, enfim, vai virar um artista, né? Então, o último episódio da temporada acaba com as pessoas, com o nosso grupo de personagens, né, desmascarando a Estela, resolvendo a situação. O irmão do Minho vem a público e diz, olha, eu engravidei mesmo, eu tô apaixonado, estamos grávidos, estamos juntos, e é isso. Então, a Estela perde a sua vantagem, né, e eles acabam ali com ela. Mas eu confesso que eu esperava um pouco mais de impacto nesse momento ali de acabarem com a Estela. Eu acho que não chega exatamente onde eu esperava que chegasse, né, a intensidade, o ritmo da série. Mas que bom que as coisas se resolveram. E eu acho que apesar de toda essa narrativa ser um pouco absurda, ela serve muito pro desenvolvimento do Minho, né, enquanto personagem. Porque ele tem uma relação muito difícil com o pai, porque o pai nunca prioriza ele. O filho favorito do pai, na opinião dele, é o irmão. E ele descobre que, na verdade, o pai também o ama, só não sabe exatamente como demonstrar isso, né? Então acho que a gente tem um desenvolvimento de personagem pro Minho que é muito legal nessa temporada. Muito, muito, muito legal, que eu gostei muito de ver. Então só por isso eu acho que já vale a pena, né? Então, pra além também dos acontecimentos envolvendo a Estela nessa narrativa, um outro personagem que tá participando desse concurso do pai do Minho, porque quer se tornar um artista, é o Day, que a gente nem sabia que cantava direito, a gente descobre que ele canta super bem ali, mas ele se aproxima muito de uma outra garota que também tá competindo, que é a Eunice. Os dois acabam tendo que competir separadamente, e isso causa rachaduras no relacionamento deles que tá recém começando, que é muito novo. E a Eunice acaba ganhando, né, a competição, então a gente não deve vê-la na próxima temporada, ou talvez a gente veja um pouco dela, não sei exatamente como vai ser, mas eu queria que o Day talvez tivesse ganhado, porque ele merece, né, e o pai dele tá passando por momentos complicados financeiramente falando, o que também conecta a gente na história com o processo que a família da Yuri vai enfrentar. Isso foi dito ali no final da temporada, por talvez exploração de seus funcionários. Tem alguns funcionários entrando com um processo contra a família da Yuri, mas isso é mencionado, deve ficar então para uma próxima temporada, né, para a terceira temporada, porque isso ficou muito na superficialidade. Só que a temporada acaba então com a Kitty percebendo que ela tem sentimentos pelo Minho e deixando falar pra ele. Só que quando ela encontra com ele, ela sente que não é a vibe, ela sente que não é, que ele não quer que ela fale nada, que ele não tá mais nesse momento. Porque no final da temporada passada, ele se declarou pra ela num avião, né? Os dois estavam ali presos no avião, e aí ela não corresponde ele logo de cara, e ele volta pra primeira classe e larga ela lá no avião, sozinha pensando nisso. Mas os dois depois entram num consenso de que, nada a ver então, né? Na verdade, não é nem que eles entram no consenso, é que o Minho não quer pagar de o cara que tá sofrendo, né, nessa história, e a Kitty não tá no momento de estar apaixonada pelo Minho, ela tá ainda pensando em tudo que a Yuri fez despertar nela. E aí ela se aproxima muito do Minho nessa temporada, ele ajuda muito ela com as questões da família, e ela percebe no final da temporada que ela está apaixonada pelo Minho, que ela tem sentimentos por ele. Só que ela não tem coragem de dizer, ela não diz. E aí a gente acha que vai acabar assim, com ela sem dizer, mas ela decide perguntar pro Minho se ela pode entrar em turnê com ele, porque ele tá indo acompanhar o pai dele na turnê que ele tem pra fazer, né? E a Kitty pede pra ir junto. Ela decide que ela quer ir junto. E a temporada acaba assim. A gente não tem um beijo, a gente não tem nada, vivendo de migalhas, os shippers de Minho e Kitty, mas eu estou muito animada pra série ser renovada. A Kitty também vai ganhar um ano a mais, né, na Kiss, a bolsa dela foi renovada, então pelo menos 2 temporadas, se a gente pensar que cada temporada é um semestre, a série ainda pode ter.
e eu gostaria que tivesse. Acho que é uma série gostosa demais pra gente não ter mais episódios, mais temporadas, e quero saber o que é que a gente pode esperar do futuro dessa série. Gostei muito da segunda temporada, quero saber o que é que vocês acharam. Tenho certeza que vai dividir opiniões, não tem jeito, mas ainda assim, eu acho que é uma ótima temporada, muito gostosa de assistir. Espero que tenham gostado de conversar um pouquinho comigo sobre XO Kitty, ou em português, Com Carinho Kitty. Deixem um joinha, comentem aqui embaixo as opiniões de vocês e se inscrevam no canal se vocês não tiverem se inscrito até agora. Combinado? Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!